Muito bem, gente. Espero que vocês estejam bem. Formato um pouco diferente aqui no canal hoje, um cenário meio improvisado aqui, mas um cenário que vocês já conhecem muito bem. Hoje eu quero fazer um react. Eu estava assistindo um vídeo agora à noite, acabou de lançar, do canal Spectrum, tá? Um canal muito bom do YouTube, aqui o Spectrum. Se você quiser se inscrever, ó, é um canal que posta muito desses debates, né? Sobre pautas da vida e, enfim, coloca uma galera que pensa diferente para debater. Acho que a grande sacada desse canal aqui é que coloca sempre uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sobre um assunto contra uma renca de pessoas comuns, que tem um senso comum, então vão falar frases que são muito comuns, né? Então, em teoria, é um retrato da sociedade de algum modo. E o cara que vai participar aqui é o Thiago Santinelli, que é humorista assumidamente progressista, né? Ele faz vários vídeos aqui, pelo menos no canal do YouTube dele, a maioria é de cunho político, né? Mas enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Vou deixar o link desse vídeo para você quiser achar completo aqui na descrição. E eu queria reagir, né, na posição de cristão, eu quero reagir a um ateu debatendo com cristãos, tá? E a minha ideia aqui é justamente falar sobre os cristãos, sobre o que eles estão representando de ideias aqui, sobre a postura deles. Então eu vou atacar, inclusive, posturas. Eu quero falar, inclusive, contra coisas que, ao meu ver, são, vamos dizer assim, um retrato da hipocrisia da religião do cristianismo, né? E também das pautas, né, que são defendidas. Então, bora lá. Vou dar uma de advogado do diabo hoje aqui. Vamos lá. Meu nome é Thiago Santinelli, eu sou comediante e militante. Estou aqui agora na Zona de Fogo com 20 cristãos. Muito legal esse canal, viu? Recomendo demais. Minha primeira afirmação é que acreditar que LGBTs vão para o inferno te torna uma pessoa pior. Na minha visão e do que eu vi do tempo que eu fui da igreja evangélica por 26 anos, quando você coloca essa condição na pessoa de que ela vai queimar num lago de fogo pro resto da vida, as pessoas que estão em volta, tanto família quanto amigos e pessoas que estão ali na igreja, começam a ver essa pessoa de uma outra forma. Eu acho que isso é perigoso, inclusive, e causa o que a gente vê hoje em dia, que é homofobia. Antes de começar o debate aqui, eu quero já dar uma posição que eu entendo que é a posição mais correta biblicamente, né, sobre essa situação. Ele está afirmando aqui que dizer que as pessoas vão para o inferno por serem homossexuais é contra o evangelho. E ele está corretamente afirmando isso, porque o evangelho, ele é para todos. A mensagem de Jesus Cristo, ela é para todos, né? E o critério para a salvação não é você ser heterossexual ou homossexual. O critério para você ser salvo não é você ter prática X ou prática Y. O critério bíblico, o que a Bíblia diz sobre salvação é que se você crer e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai ser salvo. Se eu for um pouco além, eu posso, por exemplo, citar Hebreus, né? Hebreus ali 11 vai falar sobre os heróis da fé e ele vai trazer uma lista ali e vai falar que do início ao fim a salvação é pela fé. Ou seja, fé é acreditar, crer que Deus já fez a obra completa, né? Então, a salvação sempre foi pela fé e a fé no sacrifício de Cristo. Então, não tem a ver com performance, tá? O que eu deixo ou não de fazer não interfere na obra redentora de Cristo. Isso gera muito debate, mas vamos ver o que o pessoal vai colocar aqui. Vamos lá. E aí, mano? Beleza, Thiago? Ó, desculpa, gente. Eu falei que eu ia fazer comentários, né? Sobre as pessoas. Ó, esse rapaz que ele vai debater com o Santinelli aqui, ó. Boa, como é que é teu nome? Ó, Meu nome é Heron. Heron. o Heron. Vamos lá. Se você Trabalho olhar pro Heron, com todo o respeito ao Heron, Assembleia que deve ser uma pessoa muito legal. O Heron, ele tem como pode dizer, um trejeito. Ele mostra ser uma pessoa que já comunica muita coisa aqui. O Heron me parece ser um cara, vamos dizer assim, pouco desconectado
da parte social mesmo da vida, sabe? O Aaron me parece uma pessoa fechada, uma pessoa muito introspectiva, muito inteligente, mas ao mesmo tempo com um pouco tato de realidade, porque me parece uma pessoa muito fechada, tá? Mas vamos lá ver o que ele vai argumentar, porque o estereótipo é de uma pessoa inteligente, né? Legislativa de São Paulo. Gostou? Não, Trabalha com política na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deve ser assessor de algum vereador aí. gostei, um trampo bom. Eu queria ter tido esse trampo antes de ser comediante. Ah, beleza. Eu não tinha. O Santinelli já está sendo bem estratégico aqui, né? Ele está tentando trazer um tom que ele não mostra nos vídeos dele, né? Ele está tentando ser um cara mais conversador, uma pessoa mais paciente, mais carinhosa, mais educada, coisa que ele na cabeça, até da forma como ele se porta, não é muito coerente. Porque geralmente ele trata como burro quem pensa diferente dele. Vamos ver o que ele quer com isso. Então, eu acredito assim, existe, o ponto que eu queria trazer para o debate é que existe a egosintonia e a egodistonia. A egosintonia... Eu falei, cara muito inteligente, quer trazer um conceito super complexo para tentar explicar uma coisa que no chão da vida vai muito além do conceito, né? Um homem de muitos conceitos. São pessoas que têm a sua homossexualidade ou a sua heterossexualidade e estão bem com isso. Sim. Mas também tem a distonia, a egodistonia, que são pessoas que são heterossexuais, mas têm problemas e têm atração homossexual, ou pessoas que são homossexuais e têm atração heterossexuais e têm essa distonia da própria sexualidade da pessoa. O que eu vejo, você pontuou bem, eu acho que realmente há essa homofobia dentro das igrejas. Mas uma coisa que é muito pouco falada... Foi humilde, né? Admitiu que existe homofobia dentro das igrejas. Isso é um grande fato, porque se você tem um pouquinho de coerência, né? Se você tem um pouquinho de humildade intelectual, você é de uma igreja, você sabe muito bem que as pessoas que têm uma orientação sexual, né, uma identidade sexual diferente do sexo biológico, elas não são muito bem recebidas na igreja. Você conta nos dedos quantas dessas pessoas estão ou conseguem permanecer na igreja. Isso para mim é um problema. E muitas pessoas argumentam que essas pessoas não conseguem permanecer na igreja porque o pecado é tão gritante que ela não consegue ficar e ela tem que escolher, né? Só que assim, tem muito mentiroso dentro da igreja e o pecado dele não é tão gritante a ponto dele ficar ou ir. Tem gente que faz fofoca, o pecado dela não é tão gritante a ponto dela ir ou ficar. Então, percebe que a questão da homossexualidade é que é uma coisa, como pode dizer, é uma coisa que é escancarada, é algo que não tem como você travestir ou você esconder, como outras pessoas conseguem esconder muitas coisas. Você esconder a sua vida amorosa, a sua vida afetiva é muito difícil. Então a questão aqui, que eu acho importante pontuar, é que infelizmente a hipocrisia reina em muitas igrejas. E a gente tem um padrão, né? As pessoas precisam ter um padrão para elas serem aceitas. Se você não tem esse padrão, você vai ter muita dificuldade de ser aceita e de se sentir pertencente, que você precisa pertencer também para você querer ficar. Que isso seria um preconceito, que a gente não pode mexer com a homossexualidade da pessoa, que se a pessoa é homossexual... Eu não vou nem estender muito esse rapaz aqui, o Aaron. Ele parece ser um cara muito inteligente, mas com todo respeito ele não tem pé na realidade, né? Como é que é teu nome, mano? Me chamo Kaique. Boa. Kaique, grande Kaique. Não lembrava o nome do Kaique. Eu sou teólogo, professor e escritor. Vamos lá, Kaique. Kaique Rislumial. Sei lá como é que fala isso aqui. Eu sou teólogo, professor e escritor, né? Por que ele não fala só eu sou o Kaique? Por que ele tem que falar que ele é teólogo? Vamos lá, quantos anos o Kaique tem? Uns 30 no máximo. E na cabeça dele já pode bater no peito e dizer o super teólogo. Tudo bem, ele não deve ser mesmo, deve ter uma formação lá, um bacharelado, né? Mas assim, prepotência, né? Tipo, Kaique, teólogo, professor de quê mesmo? E escritor, né? O cara ele precisa mostrar como ele é bom, né? Porque é isso, né? Você tem que ser alguém para você falar. É meritocracia, né? Não tem nada a ver com o reino isso aqui, mas vamos lá. Com relação a essa temática, permita-me trazer aqui um ponto de vista bíblico. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu não suporto cara assim, velho. O cara, ele não consegue falar normal. Ele tem que... isso aqui é estereótipo pregador pentecostal puro, isso aqui. Ele tem que falar bonito, ele tem que... Permita-me lhe dizer... Porque não sei, deixe-me trazer... Ou seja, o cara tem que falar todo certinho pra ele mostrar como ele é intelectual, como ele é inteligente, como ele é um grande comunicador,
Então é um personagem, gente. Isso é um personagem para que ele, através do personagem, onde ele mostra ser uma autoridade, ele alcance o direito meritocrático de poder falar. Porque, infelizmente, no meio das nossas igrejas, é assim que funciona. Fala quem tem o estereótipo do sabichão, sabe? Então, isso é muito chato, né? E no meio pentecostal tem muito disso, infelizmente. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que Ele decorou isso aqui, com certeza. todos pecaram e carecem da graça Concordo plenamente com você. Esqueci o nome dele já, Kaique. de Deus. Sim. Romanos 6:23 diz que os É os versículos que eu citei, mas eu não falei a referência bíblica porque a escritura está no meu coração, né? Não me preocupo muito em ficar decorando as coisas. salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual e eterna. Então não se trata de classes. O problema não é uma classe específica. O problema do ser humano, de forma geral, diz respeito ao pecado. Então veja, Deus é santo e justo e a sua santidade e justiça exigem punição. Ai. Você tem que saber falar isso aqui, Kaique. Você não pode chegar num lugar assim, com um monte de gente que não crê igual a você, e você soltar assim: Deus é santo e por isso ele precisa matar. Ele precisa punir. Né? Como se Deus fosse o vilão. Você tem que saber explicar isso daqui. Você precisa explicar o conceito de santidade, de justiça, de amor, a questão da onipresença, onisciência, né? Por que Deus ele é diferente de tudo que existe? Como é isso, sabe? Tem que saber explicar isso daqui. Porque senão o povo que tá escutando atrás da câmera ali, o cara chega e solta aqui: Deus é santo, por isso ele precisa punir. Pô, o cara olha e fala assim: pelo amor de Deus, né? No entanto, E aí a gente cai naquele estereótipo, né, do céu e inferno, né? Quem crê, crê porque tem medo de ir pro inferno. E não porque Deus tem uma vida abundante para todos aqueles que o reconhecem como Salvador, né? a Bíblia também diz que Deus ama a todos, que Cristo morreu por todos e que Ele quer salvar a todos. Deus não tem prazer na morte. Arminiano, né? Arminiano, irmão, aqui, viu? Como assim? Deus morreu por todos, quer salvar a todos, o desejo de todos é que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Como assim? Calvinista aqui não serve, né? Que é outro problema também, ser calvinista e crente, meu Deus do céu. O povo é muito caixinha, né? Metódico, sistemático, é assim, assado. Deus vai daqui até aqui e não sei o que lá. Deixa quieto. Do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso de... Tô concordando com o grande teólogo Kaique, que tá pregando, lacrando pra fazer o corte dele, jogar no Instagram e aparecer nos debates da rádio musical aí. número 9. Todavia, Jesus Cristo, Todavia, ai, é um desejo de mostrar que é intelectual, né? Enfim. como você bem mencionou, aqui há um paradoxo. Qual que é o paradoxo? Ao mesmo tempo que Deus quer salvar a todos e que Ele chama todos os pecadores ao arrependimento, ainda assim, as demandas de Jesus são retas, radicais e explícitas. Ele nos chama como estamos, todavia, Ele exige Tem que falar todavia, né? Pra mostrar que é intelectual. que haja uma transformação. Porque em Marcos capítulo 8, verso 34, ele diz: se alguém quiser vir após mim, veja, há uma condição, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sensacional, Kaique. Agora é a hora de você mostrar o seu conhecimento. O que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Vamos ver o que o Kaique vai falar. Cruz é símbolo de morte. Eu preciso morrer para mim todos os dias. Cruz também é símbolo de rejeição e de humilhação. Cristo está dizendo para os seus discípulos: vocês querem me seguir? É do meu jeito. E sendo do meu jeito, fiquem conscientes de que vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão muitas vezes mortos. Muito interessante, né? Obviamente que eu coloquei o meu comentário pessoal sobre a estética, o que o Kaique mostra aqui, mas teologicamente ele está correto, né? Realmente, existe uma condição, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso aqui vai justamente contra aquela ideia, né, meio, por assim dizer, de liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele vai dizer que não existe pecado, tá? Então, não é porque o cara prega graça que ele é liberal, isso não existe. Não é porque na igreja dele aceita pessoas que não são heterossexuais que ele é liberal, ele não é. A teologia liberal tem uma premissa. A premissa
desde o século não sei lá o que, quando os alemães que trouxeram essa teologia, é de que pecado não existe. Tá? E sim, biblicamente, teologicamente, o consenso é que pecado existe. O conceito de pecado existe. O ser humano é caído, o ser humano é egoísta. Todos nós somos assim, nós temos que negar essa natureza. Todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Beleza? Agora, o que ele vai levar isso daqui é o que eu quero saber, né? Muitos cristãos morreram pelo viés do martírio. Aí isso aqui é até interessante, né? Porque mostra uma ideia teológica protestante brasileira, né? Que eles tentam de alguma forma dizer que aqui no Brasil nós somos perseguidos. Então o pessoal adora arrumar briga com as pessoas que pensam diferentes para as pessoas buscarem seus direitos e aí as pessoas dizerem, né? Os crentes dizerem que eles precisam agir, que eles precisam se impor, porque senão eles vão ser perseguidos, né? Então, infelizmente, essa questão do martírio, da perseguição, é muito mal usada por essa turma aí que tenta criar um pânico, né? Um caos. Então, não é uma questão de que o Tem cristão... perseguição no Brasil, não. Os discípulos de Jesus Cristo foram perseguidos. Agora a gente, aqui no Brasil é uma mata, fi. Aqui nós deita e rola. odeia o LGBT. Muito pelo contrário, nós amamos a todos. Mentira. Desculpa. Aí aqui ele vai fazer um discurso institucional, porque ele é um homem que tenta parecer um teólogo super inteligente, para que ele seja bem recebido dentro das igrejas, seja convidado para pregar, possa vender os seus cursos, suas mentorias. Então ele jamais vai sonhar em argumentar contra a instituição religiosa, contra a igreja institucionalizada. Então ele vai dizer que nós amamos os homossexuais. A gente não ama, gente. Vamos falar a verdade, os homossexuais não são bem recebidos dentro das igrejas. Não existe lugar para essas pessoas dentro das igrejas. Primeiro porque o nosso discurso é como das pessoas que antecederam ele. Que essas pessoas não podem continuar como elas são. Mas assim, a gente luta a vida inteira, às vezes, contra o mesmo pecado, mas o homossexual, no dia 2 que ele está dentro da igreja, ele tem que virar hétero. Entendeu? Ah, não, mas não é que ele tem que virar hétero, é que ele tem que... ele só não pode mais se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, né? Vai ser bem recebido mesmo? Desculpa. Não são bem recebidos dentro das nossas igrejas. Ah, como que eu afirmo isso? Bom, é só você abrir a sua internet e pesquisar. Olha como as pessoas que são homossexuais, ou até as pessoas que você conhece, olha o que elas falam da igreja. Não são bem recebidos. Nós não amamos, nós toleramos, porque dentro do discurso do evangeliquez, eu não posso condenar ninguém, né? Então, porque existe um texto que fala que eu não posso condenar, eu vou até aqui e tolero. Mas amar, receber, abraçar, independente do comportamento, independente... Desculpa, mas a gente sabe que não é assim, né? Faltou com a verdade aqui, Kaique. Tava indo bem. Então, mano, eu até acredito que você ou as pessoas que estão aqui possam não ter essa visão aí de que nós odiamos LGBT, mas o ponto do debate aqui é... Uma boa amostra, né? Bancada evangélica. O que eles puderem fazer para bater de frente com os homossexuais, eles vão fazer. Também é isso, de que essa crença... Nós não amamos porque nós não aceitamos, porque nós só toleramos. Nós não deixamos que essas pessoas que não têm a nossa fé, que não é obrigada a pensar como a gente pensa, viver de acordo com as nossas leis, a gente não aceita que essas pessoas tenham os direitos civis delas. Entende? Então a gente nega a existência das pessoas, nega o direito delas de terem os direitos que são de todo ser humano. Então, só você ver, qualquer votação que envolve pauta LGBT, como é que é? De que esses homossexuais vão ser jogados num lago de fogo para queimarem para sempre, faz com que muitos cristãos passem a ter esse sentimento, tá ligado? De ódio. E aí, quando você fala, por exemplo, que Jesus pediu para negar a si mesmo, esse a si mesmo, você não acha que é negar a si mesmo em relação a ser uma pessoa egoísta que pensa só em você, que está ali sempre, tá ligado, com seus próprios, e não em relação a uma sexualidade? Cara, o Santinelli foi muito bem aqui. E sem querer, tá? Porque ele não se preparou para falar isso. Mas ele fez um raciocínio lógico, né? Quando Cristo está falando de negar a si mesmo, é sobre virar hétero? Não.
é sobre a natureza egoísta. E eu gosto de sempre trazer esse conceito. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Pecado é a natureza do ser humano caída, tendenciosa ao mal, norteada pelo seu ego, pelo egocentrismo, pelo desejo, como foi de Lúcifer, de ser maior que os outros, de usurpar o lugar de ser um Deus, de querer manipular as pessoas e as situações a seu favor. Esse é o pecado, essa é a natureza pecaminosa. Os pecados, o que a gente faz ou deixa de fazer é consequência do pecado, é consequência dessa natureza. Então o mal, a maldade, atitudes egoístas, o tirar vantagem, nasce disso aqui, dessa raiz que é o pecado, que é a natureza pecaminosa. Então, é muito coerente o que ele está falando aqui. Provavelmente é muito coerente. Eu não vou afirmar porque eu não sou um teólogo, não sou exegeta, né? Mas, por assim dizer, faz todo sentido o que ele está dizendo. A questão não é sobre héteros, sobre não sei lá o quê, sobre os pecados que nós estamos cometendo, e às vezes nós lutamos contra e às vezes não lutamos contra. Nós tratamos e cuidamos com muito carinho, colocamos ali, né, o nosso pecadinho de estimação. A questão é os pecados, é negar a si mesmo, a sua condição, a sua natureza. Essa é a parada. Então, e aquele não é teólogo. Se ele fosse aqui, era a chance dele pregar aqui. Porque, como eu falei, se fosse algo realmente importante, tu acha que Jesus não teria falado? Gente, é importante o negócio da sexualidade de vocês. Eu acho que eu vou deixar bem claro. Isso aqui é outra coisa muito importante que ele falou. Se fosse tão absurdo a pauta homossexual, Jesus Cristo teria falado bastante sobre isso. E não falou. Ele falou sobre poder. Ele falou sobre amor, a Mamon, né, que seria um Deus que representa riquezas e poder. E ele falou muito sobre religiosidade. Os textos que nós temos que citam a questão da homoafetividade são textos breves, não é nenhuma ênfase da Bíblia. Inclusive a Lagoinha fez aí uma série de pregações lá em Orlando, colocando isso aqui como se fosse uma ênfase do evangelho, como se fosse mais importante que o amor ao dinheiro, às riquezas, ao poder. E não é. Não é. Então, biblicamente, o que ele está falando tem todo sentido. Não vou deixar para interpretações futuras, para cada um interpretar de um jeito, cada igreja Agora, com isso, eu não estou dizendo que a Bíblia não trata esta questão como pecado. Muito pelo contrário. Teologicamente, esse tema é sim interpretado como pecado. Quando nós tratamos de homoafetividade, nós estamos falando de um pecado. Beleza? Só que a questão é, as pessoas colocam o pecado como uma coisa muito maior do que, primeiro, a natureza pecaminosa que todo ser humano tem, e segundo, e o mais importante, a obra redentora de Cristo. Tá? Ah, mas de onde você tirou que é pecado? Não sei o que. Vou deixar aqui um link também, debate. O pastor César Cavalcante, hebraísta, um cara bem inteligente, conhece os textos originais, sabe ler, com um pastor de uma igreja inclusiva, tá? Não é uma igreja inclusiva não, uma igreja declaradamente homoafetiva. Então você vai ver um debate mesmo, tratando sobre os textos e expondo essa questão com clareza. Porém, com todo respeito, é irrelevante, porque no fim do dia existe uma postura que o cristão tem que ter, independente do que é certo e do que é errado, independente do pecado ou não pecado. Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso compromisso. interpreta de um jeito, assim como a igreja o rapaz que estava ali. Ele... Interpretação também é um problema. Muita gente interpreta do jeito que lhe convém, né? Complicado. Não acredito que é homossexual, eu não inferno só por ser homossexual. A minha, sim, e várias outras, sim. Saca? Esse é o ponto da minha questão, que eu acho que não estou falando que nenhum de vocês é assim, mas eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer com a minha amiga, eu vi isso acontecer, eu recebo relatos, tá ligado? Dessas pessoas que são expulsas de igrejas, essas pessoas homossexuais, transexuais, eles são tratados igual lixo nesses lugares. Tá, mas olha não estou só, falando de vocês. Se tratando de ser humano, seja na igreja cristã, na católica, num centro de umbanda, sempre haverá pessoas que não representam a totalidade da crença. Ah lá. Os caras sempre voltam nisso. Não, mas não quer dizer que todo mundo pensa assim. Gente, nós somos corpo de Cristo. Ele não vai virar e falar que o irmão da Lagoinha não é cristão. Aí chega nessa hora ele, não, mas um não representa todo mundo.
Então ele está livrando dele. Ele está se excluindo do corpo, ao invés de falar, o nosso corpo tem um problema. Nós, enquanto igreja, temos um problema. Não fala, né? E eu sinto muito pela sua amiga, por você ter passado por essa... Meu amigo, você está falando certo, né? Mas só que você está falando certo pelo motivo errado. E o motivo errado é que você está tentando se esquivar, né? Está tentando sair de bonito. Não, os outros é uma coisa, eu sou outro. Eu não tenho nada a ver com eles. Claro que você tem, você é corpo. Você é um só com eles. A forma como a grande massa cristã pensa é moldada pelas grandes lideranças, pelas pessoas que pensam o cristianismo no Brasil. Então, não tem como falar que uma coisa tem a ver com a outra, porque tem. Frustração, porém, Cristo e as Escrituras não podem ser representados por esse comportamento que te frustrou. Claro que são representados, meu irmão. Se nós somos os pés e as mãos de Cristo na terra, quando nós erramos no nome de Cristo. E eu espero que a gente tenha humildade de admitir que nós estamos errando, porque nós ainda assim estamos debaixo da influência do pecado, estamos em processo de santificação até a glorificação. Então, nós erramos sim. Então você não acredita A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A frase mais clássica, não. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas o ruim é que cada um interpreta como convém, né? Uma vez que eu quebrei as leis de Deus, porque os pecados, Efésios 2, de 1 a 3, diz que são que todos estavam mortos em delitos e pecados, Sim. eu estou ali passível de receber uma sentença de culpa pelo fato de que quebrei as leis. Não, você não está passível, você está condenado. Nós nascemos condenados. Porque se Deus é amor e justiça, não tem como um pecador conviver com Deus completamente justo, santo e amoroso. Não tem como trevas e luz coabitarem. Não tem como frio e calor coabitarem. Então nós já nascemos condenados, infelizmente. Mas Deus é tão maravilhoso, né, que independente do que a gente faça ou deixa de fazer, Ele vem ao encontro de nós e nos dá a oportunidade de desfrutar da alegria que é ter vida. Então não tem nada a ver com moral, tem a ver com o favor de Deus, né? A história do Evangelho, a história de Deus é tão maravilhosa porque ela não tem a ver com o que eu posso ou não fazer, tem a ver com o que Deus fez. E Deus é o Deus que entre matar e morrer, Ele morre em favor dos seus filhos. Então ele contraria toda a lógica das outras religiões que tem uma lógica retributiva. Então no Evangelho da Graça é Deus quem paga a conta, né? Ah, mas eu nasci condenado, mas não fiz nada. Não se preocupa. Porque independente disso, Deus, antes de você nascer, já preparou o cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. E ele já foi separado em favor de você. O que te resta agora? Aceitar. Quem é Jesus para você? Pergunta Kaique. Veio fazer. Para mim, Jesus, eu acredito no Jesus histórico. Sim, Eu acredito mas qual que é o em Jesus propósito da histórico. vinda de Cristo, a sua morte substituta Então, na eu não cruz? O que isso acredito igual representa? vocês que Jesus vai voltar para levar as pessoas daqui, que vai selecionar. Não, mas o Eu vou te falar, o Kaique tá me surpreendendo, porque nos debates que eu ouvi dele, inclusive um debate nesse formato assim, ele foi bem arrogantezinho. Esse aqui, apesar de todo o trejeito pentecostal e toda a babação de ovo com a religião, ele tá sendo bem respeitoso, assim, gostei de ver a postura. que ele veio fazer? Aqui na... Isso. O que Jesus Cristo veio fazer? Pergunta ao teólogo para o ateu. O que ele tá tentando? Jogar a bomba pra mão do cara que não tem nada a ver, né? Então, uma forma de fugir do debate aqui e enrolar o cara para mostrar para as pessoas, tá vendo como ele não entende? Né? Mas o que Jesus Cristo veio fazer? Bom, Jesus Cristo tá lá, o texto áureo da Bíblia, né? O texto mais importante, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a conta de toda a humanidade, morrendo como Cordeiro perfeito, ressuscitando e dando vida eterna a todo aquele que nele crê. Ponto. É isso. Terra, Por que Jesus veio? pregar que Jesus o principal veio? Para salvar a mandamento dele, que é amar humanidade. o próximo. Salvar a humanidade, salvar a humanidade. Pregar o amor ao próximo? Não. Aqui não é isso. Não é isso.
Biblicamente não é isso. Eu entendo o que ele está querendo dizer aqui, né? Mas o que Jesus Cristo veio de fato fazer é salvar todo aquele que nele crê. Só isso. Não, para mim, do Jesus histórico, para mim é isso. Como é que se eu não acredito no Jesus como... É isso. Você acredita no Jesus histórico, que foi um mestre, que foi um cara legal, que ensinou boas coisas como Buda e Dalai Lama. divindade, não tem como eu Mas falar você foi cristão que ele por veio 27 pra anos? salvar. Fui cristão por 24. E não Mas saí conheceu da igreja o por evangelho. 22. Você E não conheceu o evangelho. Aí ele tá tentando desqualificar o cara completamente. Tipo assim, o que você sabe não serve, né? Sendo que o cara falou uma coisa que não tá fora. Deus quis ensinar amor ao próximo. Não é tão absurdo assim. foi cristão por 27 Como é anos, que por você sabe que eu 24 não conheci? Isso Porque é eu tô julgar. vendo Você aqui tá me agora. julgando, Não, mano. eu Você tá tô me vendo. julgando, isso é julgamento. E a Bíblia Você- também condena o que você tá fazendo Não, agora. você foi... Cuidado, cuidado, teólogo, professor, hebraísta, lilivrista, apologeta, Kaique. Foi Você cristão por 24 não anos tem como você e você falar, não consegue meu amigão, eu falei em dizer línguas, o motivo amigão, pelo eu qual falei em Jesus línguas. veio De acordo com a- aqui, de cara. acordo- Você vai 24 anos cristão e não sabe dizer pelo que Jesus veio? Ele sabe, cara. Biblicamente, dentro do estereótipo da religião, para salvar o mundo. Todo mundo sabe disso. Perguntava qualquer pessoa na rua. Ah, você é ateu? Eu sou ateu. Ah, eu sou da Umbanda. O que Jesus quis ver fazer segundo a religião cristã? Salvar o mundo. Só que ele tá tentando colocar o Santinelli como idiota para desqualificar o cara. E o Santinelli não quer responder, né? Um cristão, ele veio pra salvar a humanidade dos pecados. Pronto, falou. Veio para um cristão. Veio para a humanidade para salvar, né? Pagar os pecados e salvar a humanidade. Tá Humanidade. certo. De acordo com a sua crença, de acordo Não, de com a acordo com minha, as não. escrituras. De acordo com as escrituras, né? Tudo bem, Kaique. A gente sabe que é de acordo com as escrituras, mas o cara é ateu, né? Que é a base da sua crença, certo? Não, é a regra de fé e prática de todo cristão. Inclusive, todo foi o cristão. seu por 24 Isso. anos. Que eu segui embora bastante. você não conheça o básico da fé. Não conheço o básico da fé. Ele falou o básico da fé. Ele citou João 3,16. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Perdoar os pecados. É o básico da fé. Você tá errado, Kaique. Você tá pecando porque você tá tentando mostrar pra pessoa que ela não é digna, né, de falar. Porque você é o cara, você sabe de tudo, né? Você já Não, tá me eu julgando, irmão. disse que você assim como todo não cristão, conhece- assim como todo cristão, é sempre assim, todo cristão é assim. Quando Você você, não chega, conhece a quando base você da chega, sua crença, quando você meu chega amigo. e traz, mano, eu não conheço a base da minha crença. Eu perguntei por que Jesus Eu veio. te respondi, só que eu não, Não, você acredito ficou nessa sua enrolando, visão. enrolando. Jesus veio E aí, para quando eu tirar disse, o você pecado da concordou. terra, mas eu não acredito nessa visão. A minha visão é Ok, outra. era só ter respondido isso. Eu respondi. Você ficou enrolando, Respondi. enrolando. Não, é porque enrolando. Nossa, velho, que vexame isso aqui. Esse Kaique, pelo amor de Deus. Não, mas essa não é a questão do debate. Muito bem. Acho que é isso aí, gente. Um videozinho aí sobre os grandes cristãos pensadores, que na verdade são pessoas comuns que, como eu e como você, que representam um senso comum, debatendo com uma pessoa que pensa diferente, né? E a gente escuta algumas coisas que a gente fala, caraca, né? Como a gente tá longe, né? Como a gente tem que aprender, como a gente tem que conhecer a Deus, como a gente tem que conhecer as Escrituras, né? Como existe um abismo ainda para que a gente de fato seja coerente na forma como a gente manifesta o reino de Deus na Terra. Porque infelizmente a ideologização, os falsos mestres, o ego, o pecado, a natureza pecaminosa ainda influencia muito na forma como a gente se porta e no que a gente diz que acredita, né? Enfim, faz parte. Qualquer coisa comenta o que você acha aí, vou adorar ouvir, tá bom? Tamo junto.